Bom, falando em conceitos básicos, a tensão e a corrente, a potência e o consumo elétrico, com certeza são os conceitos que a gente vai mais utilizar nessa nossa jornada, né? Que a gente, na verdade, utiliza no nosso dia a dia, né? Eu vou começar falando para vocês o que é a tensão. A tensão elétrica nada mais é a força que empurra os elétrons, né? Você tem que entender que isso é um conceito realmente teórico, né? Se você utilizar, por exemplo, os seus olhos para ver uma tensão, você não vai conseguir. O que a gente consegue é medir essa tensão através de equipamentos, né? E para você ver, você teria que utilizar um microscópio. Eu sempre digo, por isso que é um pouco complicado para você entender esses conceitos no início, né? Eu particularmente eu demorei um pouco para entender esses conceitos, né? Mas eu vou tentar explicar da maneira mais simples. Então, a tensão é a força que empurra os elétrons. Aqui eu trouxe essa imagem aqui para vocês entenderem. Por exemplo, aqui o elétron é esse camarada aqui de verde e a tensão, o volt, é esse camarada aqui de amarelo. Pode ver que ele está empurrando os elétrons, ou seja, quanto mais força que esse elétron foi empurrado, mais rapidamente ele vai passar aqui no fio condutor, né? Na verdade, essa tensão para a gente ela importa para te entender que a rede que a gente utiliza, por exemplo, aqui no Maranhão, é tensão a 220. A tensão 220 é monofásica e a tensão trifásica é 380. Né? Já essa de 127 aqui a gente utiliza para outros estados, por exemplo, como o Pará, por exemplo, entendeu? Então, a gente tem esses níveis de tensões. Então, isso aqui serve muito para a gente vai instalar o equipamento em tal rede. Então, vamos comprar um inversor 220 volts, monofásico, né? Lembrando que mono significa uma fase e um neutro, né? E um padrão trifásico significa 3 fases e um neutro, né? Isso é bem básico, bem tranquilo de entender, então é aqui que a gente utiliza muito, né? Então a gente, dependente, na verdade, a casa, né, o local onde a gente vai instalar, ele depende muito da quantidade de consumo de energia que ele consome, né? Então se o padrão lá for, por exemplo, uma residência que consome pouca energia, geralmente ele é monofásico. Se for, por exemplo, um comércio, uma indústria que consome muita energia, ele já vai ser trifásico, né? Então é basicamente isso que vocês têm que entender sobre tensão, né? Ela é dada em volts, né? Então toda vez que tu vê esse Vzinho aqui, você tá se referindo à tensão elétrica, né? Aí tu vai me perguntar, pô, Lucas, e as tensões das placas, elas são 220 já? Não, elas vêm uma tensão, na verdade, variável, né? A gente tem que utilizar um inversor para poder transformar essa tensão em 220. Então, se a rede, por exemplo, é 220, a gente vai ter que ter um equipamento que transforme a tensão das placas, que são variáveis, aí dependendo da quantidade de placa que tu tem, que vai formar uma tensão, para os 220 para ser entregue na rede, entendeu? Então, a gente tem que ter um inversor para fazer essa conversão. Outro conceito muito importante, o que é corrente elétrica, né? A corrente elétrica nada mais é do que a velocidade que os elétrons percorrem um determinado caminho, um determinado condutor. Ou seja, quanto mais a corrente, né? Por exemplo, falando de equipamento, pessoal, vou tentar trazer isso por um meio mais prático para vocês. Por exemplo, eu trouxe aqui um ventilador e uma central. Ambos eles são abastecidos em 220, né? Isso é fixo, eles recebem uma tensão de 220, mas porém eles têm uma corrente elétrica diferente. Muita gente pensa que tensão e corrente são a mesma coisa, mas não são. Significa que quanto maior a tensão, que é a maior corrente que esse equipamento tiver, maior vai ser a potência que ele tem, ou seja, maior vai ser o consumo. Trazendo aqui na prática, por que um ventilador, né, todos nós sabemos disso, por que o ventilador ele consome menos energia do que uma central de ar? Porque ele tem uma corrente menor. Ele precisa de uma corrente menor para fazer aquele trabalho, entendeu? Já uma central ela vai precisar de uma corrente elétrica maior, ela vai precisar de uma potência maior. Então, outro conceito extremamente importante, o que é potência elétrica. Na prática, na verdade, a potência elétrica, vamos trazer aqui para esse ventilador. Por exemplo, o que seria a potência elétrica desse ventilador? O que ele faz? Ele transforma a energia
na verdade, a energia elétrica e energia mecânica, né? Ele é ligado numa tomada, o qual recebe uma corrente elétrica e ele transforma essa corrente elétrica em movimentação, energia mecânica, ou seja, isso aqui vai produzir uma sensação de um vento, né? Então, ele transforma corrente elétrica em energia mecânica. Então, o que seria essa potência? Esses 126 volts aqui seria a potência elétrica que ele precisa para realizar aquele trabalho, né? O trabalho é essa energia mecânica. Então, ele precisa de 126 watts para poder fazer aquele trabalho que ele foi projetado para fazer. Já, por exemplo, uma central, ela já precisa de 800 watts, ou seja, ele precisa de muita energia para fazer aquele trabalho que ela vai fazer. Então, a potência nada mais é do que a quantidade de energia elétrica que aquele equipamento precisa para fazer o trabalho dele. Entendeu? Isso aí, então, vai depender de cada equipamento. Ou seja, nota aqui que a fórmula da potência é tensão vezes corrente. Significa que quanto maior a tensão ou quanto maior a corrente, maior vai ter a potência. Então, o porquê que, por exemplo, como eu falei para vocês, por que, por exemplo, uma lâmpada também ela consome menos do que um ventilador e uma central? Porque ela também tem uma corrente menor. Ou seja, então, o consumo do equipamento vai depender da corrente elétrica, né? Então, você tem que entender que quanto maior essa corrente, maior vai ser o consumo. E também, quanto maior a corrente, maior vai ser a potência, né? Aqui existe outra unidade também que é muito importante, só que a gente também não vai falar muito dela. É o que é o ohm, que é resistência elétrica. Aqui na imagem ele já diz, né? A resistência elétrica é a resistência que o condutor ele apresenta para dificultar a passagem desse elétron, né? Porque a gente sabe que a energia elétrica é justamente isso, são esses elétrons eles fluindo num condutor, né? Então, é natural que exista uma resistência, né? Então, isso vai fazer uma perda de energia. Então, tudo que é elétrico, no final, ele vai ter uma perda, nada vai ser real, né? Então, esses são os conhecimentos que você tem que entender, o que é tensão, corrente e potência, né?